Meu nome é Hugo, eu sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e eu utilizo as neurociências como ferramenta dentro do consultório. Acho que é muito importante a gente entender um pouquinho, né, do cérebro. Eu costumo brincar que é um manualzinho de instrução na vida, né? A gente entender como que nosso cérebro funciona, como nosso corpo funciona. Não adianta a gente tentar controlar, entender alguma coisa se a gente não souber como ele funciona, né? É, Queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês, a Larissa, o convite, é, a iniciativa, né, que vocês tiveram. Né, muito importante a gente estar falando sobre esse tema. E, bom, tomara que eu consiga trazer algumas informações úteis aí para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar com o básico, né? A depressão, ela pode ser causada geneticamente, hereditariamente, e pode ser causada também por situações ambientais, né? Por situações que você vai viver na sua vida. Mas isso tudo, se a gente entrar no Google, a gente vê lá a lista de sintomas, né? Envolve muito a anedonia, que é a falta de prazer com as coisas simples da vida, né? Até coisas que a pessoa gosta de fazer, ela acaba não querendo fazer. É, a causa, como eu disse, é hereditária e pode ser por evento traumático, pode ser por abuso de substância, né? Mas como eu disse, isso tudo meio que a gente já tem uma noção, né? Meio que a gente já tem um conhecimento geral aí desses pontos. Eu quero trazer hoje para vocês talvez informações que vocês ainda não tenham tido acesso, né? As últimas descobertas da neurociência que têm crescido muito e como isso está impactando no tratamento, né, da depressão, e a gente está conseguindo ter resultados grandes, resultados rápidos, né, muito mais do que as antigas terapias conseguiam. Né. Bom, vamos lá. Pontos importantes. Eu quero construir um raciocínio com vocês e antes de eu conseguir construir esse raciocínio, eu preciso que vocês saibam de algumas informações chaves. Vamos ver? Como, por exemplo, vamos falar um pouquinho das emoções. As emoções, quando a gente pensa em emoção, a gente acha que é uma coisa abstrata, né? Uma coisa que não tem como a gente, né? Não tem como a gente pegar, é uma coisa que é tipo uma aura que fica atrás, em volta da gente. Não é, a emoção, ela existe biologicamente, elas são, a emoção ela é uma série de alterações químicas do nosso corpo. Então, por exemplo, a raiva. A raiva vai ser uma descarga de adrenalina no seu sangue, vai ser uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você vai ter um aumento de noradrenalina no cérebro, você vai ter um aumento de dopamina. Dopamina, talvez, né, alguns aqui já tenham ouvido falar, tá na moda a dopamina, pelo menos para quem gosta desse meio. Ela é muito associada ao prazer, mas ela aumenta também com emoções como a raiva, que é uma emoção que é tida como negativa, né? E, né, vamos supor, uma situação em que você está passando por um perigo, né? Tem mães aqui, né? Imagina que vocês veem o filho ou a filha de vocês passando por algum perigo. Inclusive, a gente tem relatos reais de situações como essa. Se ela estiver presa, por exemplo, embaixo de um carro, cara, a mãe, ela tira força para levantar aquele carro e tirar a filha dela de lá. Isso é uma explosão de dopamina no cérebro, de adrenalina, que vai deixar você com uma tensão muscular mais forte, o seu batimento cardíaco vai aumentar. Isso é o seu corpo te preparando para resolver uma situação emergencial, uma situação de perigo. Então, pegando o gancho com o assunto mãe, amor de mãe, cara, ele existe biologicamente, ele tem a ver com um hormônio chamado ocitocina, né? E por que ele existe? Não é uma coisa, né, mística, uma coisa, né? Tudo gira em torno da, do sentido da vida. Como assim o sentido da vida? Não tem essa pergunta filosófica, qual é o sentido da vida? À luz da ciência, essa pergunta tem resposta. Obviamente que filosoficamente para a nossa vida não é tão simples assim, mas a ciência, para a ciência, essa pergunta tem resposta. O sentido da vida gira em torno de três pilares. Gira em torno da sobrevivência. Todos os animais têm essa predisposição a lutar pela sobrevivência. Gira em torno da reprodução. Todos os animais se reproduzem de um jeito ou de outro. Existem várias formas de reprodução, mas todos os animais se reproduzem.
E a evolução, todos nós evoluímos, né? Seja como espécie ao longo dos anos, ao longo das eras, seja ao longo da nossa vida, com o aprendizado. Então, o amor de mãe, por exemplo, quando uma mãe tem amor pelo seu filhotinho, que o ser humano, em especial, é 100% frágil, 100% dependente da mãe, mas se a gente pegar na maioria dos animais, o filhotinho, por exemplo, da girafa, ele já cai em pé. A maioria dos animais quadrúpedes, eles já saem andando. Mas mesmo assim, eles são muito dependentes, né, dos pais. Então, a ocitocina, especialmente no ser humano, é até maior, né? Não que os outros animais não sintam uma tristeza, né, ao ver o seu filho doente ou né, perder um filho, mas o ser humano especialmente sofre mais do que os outros animais. Por quê? Porque ele especialmente tem uma produção maior de ocitocina, que tem a ver com esse amor de mãe. Porque uma mãe que ama o filho vai proteger mais essa criança, vai aumentar a chance dessa criança, esse filhote, de sobreviver. Então, tudo gira em torno da sobrevivência, da evolução e da reprodução. Bom, isso é um ponto importante. Já sabemos, então, que as emoções não são nada místico, nada abstrato. A emoção existe, ela é uma alteração biológica no nosso corpo. E quanto mais a gente entender sobre ela, mais fácil vai ficar de controlar. Isso é um ponto importante para a gente construir nosso raciocínio. O segundo ponto importante é que nós, ao longo da nossa vida, as experiências que a gente vive vão sendo armazenadas no nosso cérebro. A gente chama de engrama neuronal. É um nome bonito para um grupo de neurônios que vão armazenar ali a memória. Então vamos lá. Vou dar um exemplo bacana para vocês entenderem aonde que eu estou querendo chegar. Vai ser legal dar esse exemplo aqui. Só tem mulheres. Vai ser legal. Imagina que vocês estão no conforto da casa de vocês, deitadas no sofá, assistindo uma televisão, e passa na frente de vocês uma ratazana. Como que vocês reagiriam? Eu acho que eu morro ali. Chama meu pai. Pulo, subo no sofá. Provavelmente vocês vão ter... Antigamente eu medo, agora barata. Né? Já como uma barata reage assim, imagina uma ratazana. Provavelmente vocês vão gritar, vão subir no sofá, vão ter uma resposta nessa natureza. Repara só, a mãe de vocês, ou seja lá quem for que tenha criado vocês, nunca botou a mãozinha no ombro de vocês e falou assim: olha, filha, quando você vê um rato, você tem que gritar loucamente e subir em cima do sofá. Nunca ninguém ensinou isso para você. Você, quando criança, vendo os adultos, né, as mães, as tias, seja lá quem for, reagindo dessa maneira ao ver um rato, aprendeu aquilo ali. Formou-se ali a memória, o engrama neuronal, contendo a imagem do rato, contendo a resposta emocional do adulto, e você aprendeu, cara. Se eu, criança, né, vejo o adulto como uma fonte ali de segurança, uma fonte ali de saber, né? Quando a gente é criança, a gente acha que os nossos pais sabem de tudo, que eles são os mais fortes, né? E a gente tem eles como, se acontecer algum problema aqui, eu sei que tem meu pai, minha mãe ali para me proteger. Se essa é minha fonte de segurança tá gritando e correndo, desesperado desse bicho, nossa senhora, imagina eu. Eu tenho que fugir pela minha vida desesperadamente, porque esse bicho aqui vai me engolir vivo. E aí a gente tem se perpetua ali o comportamento, né? Vai passando de geração em geração. E hoje estamos aqui com vocês reproduzindo um comportamento que vem desde a época da bisa de vocês, que é ter essa resposta de correr aí do rato, né? Beleza, então a gente sabe que nós aprendemos, né? Algumas coisas sem ser ensinado diretamente, só observando, né? Criança, especialmente. Criança, o cérebro da criança é uma esponjinha, cara. Ela está olhando o tempo todo, está aprendendo e está observando tudo e aprendendo tudo o tempo todo. Para completar esse exemplo, para fechar o pensamento. Se tivesse aqui entre nós uma mulher indiana, uma mulher da Índia, vocês devem saber que na Índia tem toda aquela história da vaca ser sagrada e tudo mais, mas não é só a vaca. Todos os animais na Índia são sagrados. Eles consideram que os animais têm sua alma, seu espírito, e eles respeitam os animais assim como eles respeitam outros seres humanos. Se uma indiana estivesse aqui entre nós, por
ter a infância dela, né? Vamos supor que você está lá na Índia, tem um restaurantezinho na esquina, claro que dentro de edifício você não vai ver isso. Mas se você pegar uma zona rural da Índia, um restaurantezinho de esquina, cara, você vai ver rato passando na rua e eles não matam, pelo contrário, eles jogam até comida pros bichos, por conta dessa relação que eles têm. Se tivesse uma mulher indiana aqui e passasse um rato, todo mundo ia estar aqui desesperado, a mulher indiana não. Porque quando ela é criança, ela não viu esse tipo de comportamento dos adultos, então ela não aprendeu essa resposta. Pelo contrário, a resposta que ela aprendeu foi de ficar calma, de ficar tranquilo. Então, a gente aprende, a gente tem comportamentos, né? A gente tem ideias sobre o mundo, a gente tira conclusões sobre o mundo, muitas das vezes sem ser ensinado diretamente, né? Baseado só nas nossas experiências. Beleza. Concluí o segundo ponto que eu queria. Então, a gente sabe que as emoções são físicas, são biológicas, são químicas, elas são alterações no corpo, e que nós aprendemos, né, ao longo da vida, ao longo das experiências que nós tivemos, certas respostas, né, comportamentais e certas conclusões que a gente tira sobre como a vida é. Show de bola. Agora a gente volta a pegar no ponto da depressão. Como eu disse, a pessoa pode ter uma propensão genética a ter depressão. Se você tem um pai ou mãe com depressão, se você tem um avô ou uma avó com depressão, sua probabilidade de desenvolver depressão é maior. Mas o que vai definir isso não é a genética, é o ambiente. Se você tem uma propensão a ter depressão, mas você é criado num ambiente onde você é estimulado, onde você é desafiado, mas apoiado, né? Desafiado de uma maneira saudável. Se você tem um ambiente ali de pessoas com um psicológico bom, psicológico equilibrado, pessoas calmas, pessoas tranquilas, as chances de que você nunca venha a desenvolver nenhum sintoma de depressão são enormes. Agora, se você pega uma pessoa que não tem essa propensão genética a desenvolver depressão, uma pessoa 100% saudável, mas você coloca ela num ambiente onde tem falta de figuras familiares, onde tem um ambiente hostil, onde tem muita briga, onde a criança se sente insegura, ela não é estimulada e desafiada, como disse, de maneira saudável, né, incentivada, muito provavelmente essa criança vai desenvolver algum tipo de transtorno psicológico, né, a depressão inclusive. Então, eu tô aqui falando dessas coisas porque a gente mistifica muito, né, cara? A gente acha que é hereditário, que é genético, que é aleatório. E não é. Nós somos uma construção, o resultado, né, dessa construção que a gente vai passando pela vida, a gente vai sendo construído ao longo da vida. Né? Ao longo da nossa vida, as experiências que a gente vai passando, os pensamentos que a gente vai tendo, né, as emoções que a gente vai sentindo, vai construindo quem a gente é. Então, a gente talvez tenha passado muito tempo olhando para o lado errado. A gente estava olhando, né, para as causas, né, para as causas. As causas a gente continua olhando, mas a gente estava olhando, buscando respostas dentro da mente, dentro do inconsciente, né? A psicanálise, por exemplo, do Freud, maravilhosa. O Freud foi fora do tempo dele, né? A quantidade de coisa que ele descobriu sem ter nenhum apoio científico, tecnológico, né? Foi absurdo. Mas, dos anos 70 para cá, surgiu o aparelho de neuroimagem. O aparelho de neuroimagem veio para revolucionar tudo, porque a gente começou a observar essas alterações no cérebro diretamente. Então, hoje a gente sabe que, né, vamos lá, a gente fala sobre o cérebro, fala sobre os pensamentos, sobre as emoções, a gente acha que, né, não, são os pensamentos, nossos pensamentos são isso aí, né, é isso aí, e é isso mesmo. Mas não é. Nós temos partes no nosso cérebro. O cérebro tem partes diferentes. Ele tem uma parte... Eu vou falar uns nomes aqui, mas vocês não precisam se atentar a esses nomes, é só para a gente saber a mecânica da coisa. A gente tem uma parte aqui atrás da testa, chamada córtex pré-frontal, que está envolvida com o pensamento lógico. E a gente tem uma parte mais para dentro, chamada região límbica, que está envolvida com as emoções. Então, o cérebro não é uma coisa só. A gente tem uma parte relacionada à emoção e a gente tem uma parte relacionada
à razão e uma parte relacionada à emoção. Vou dar um exemplozinho fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Imagina que vocês acordem num dia de inverno, um frio danado, aquele dia que você abre a janela e chega a estar escuro, uma chuva danada. Pode pipocar na nossa mente aquele pensamento assim, pô, vontade de não trabalhar hoje não, vontade de ficar em casa assistindo uma Netflix, né, cara? Repara só, você não planejou ter esse pensamento. Você não chegou no dia anterior e, pô, acho que amanhã eu vou acordar com preguiça. Não, você respondeu ao ambiente. Você sentiu frio, você viu a chuva e o pensamento simplesmente surgiu na sua cabeça. Pô, vontade de ficar em casa. Agora, tem um pensamento que vem depois. Comecem a tentar reparar isso. Isso é uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus pacientes na clínica. Comecem a reparar. Tem um pensamento que vem depois. Pensamento mais ou menos assim. Pô, peraí, se eu não for trabalhar, o que vai acontecer depois? Pô, meu chefe vai descontar, vou ter meu dia descontado, eu vou largar um cliente na mão, eu vou largar um colega de trabalho na mão. Melhor eu ir trabalhar. Repara só, esse pensamento que você teve, o primeiro, estava frio, estava chuvoso, é um pensamento que está construído aonde? Na tua vontade, no que você está sentindo. O outro pensamento que você teve não está nem aí para como você está se sentindo. Você falou, não, você sabe na sua vida que se você faltar, você vai ter o contra-cheque lá descontado, vai acontecer todas as consequências. É nisso que ele está baseado, o seu pensamento. Ele se constrói nisso. Cara, realmente, vai acontecer isso, isso, isso. O córtex pré-frontal, esse pensamento lógico, ele faz a gente tomar a decisão certa, mesmo sendo a decisão mais difícil, mesmo sendo o que a gente não quer. E entender que nós temos tipos de pensamento diferentes, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, porque quando os pensamentos eles não vêm em formas, em cores diferentes, né? A gente está ali pensando, então está passando os pensamentos na nossa cabeça e nunca ninguém ensinou a gente no colégio. É uma coisa que eu sempre falo, eu acho que deviam ensinar isso. E eu peço perdão se eu estou falando muito rápido, porque eu estou tentando resumir tudo, né? Geralmente isso que eu estou aqui falando para vocês, esse compilado que eu tentei preparar para vocês, eu passo em 4 consultas. No começo da terapia, eu explico para o paciente, ó, as primeiras consultas vão ser quase que uma aulinha de neurociência, porque eu preciso passar para você o conhecimento que eu considero. Sabe quando você está estudando e você... Cara, as pessoas precisam saber disso. Como é que as pessoas não sabem dessas coisas? É um manualzinho de instrução da vida, isso aqui. Então, primeiro, eu faço isso. Eu ensino esse resumão aqui que eu estou tentando passar para vocês, mais bem explicado, né, em 4 consultas, mais ou menos. Porque esse mecanismo que você aprende começa a fazer você olhar com outros olhos. Você começa a olhar de uma maneira diferente para os seus pensamentos, para as suas emoções, uma vez que você começa a entender eles melhor. Bom, antes que eu me esqueça, tem uma parte muito importante também, e eu já vou, né, sugerir vocês fortemente que se atentem a isso. Não adianta nada a gente aprender tudo isso aqui que a gente está conversando agora, ressignificar situações, né, porque a gente faz essa parte de aprendizado, mas a gente faz também uma parte de tentar ressignificar, tentar reinterpretar situações pessoais, né? Obviamente, às vezes passou por alguma situação traumática na sua vida, a gente tem que botar isso na mesa, a gente tem que tentar, né, ver aí o que... Porque às vezes a gente passa situações traumáticas que trazem, às vezes, algum aprendizado, fortalecem a gente, né? E eu mesmo passei uma situação durante a faculdade de aperto de grana, né? Minha mãe estava aqui em Angra também na correria, não tinha como contar com ela. E, cara, me virei, dei meus pulos, entendeu? E durante aquele momento, é aquele momento que você ora para Deus para te tirar daquela situação, que é uma situação horrível. Mas hoje eu olho para aquela situação e, cara, graças a Deus eu passei por aquilo, porque o que aquilo me evoluiu, o que aquilo me amadureceu, né? Você ter aquela consciência assim de que, cara, sou eu e eu, se eu não fizer, irmão, não tem quem faça. Isso, eu acho que todo ser humano precisa passar por isso, né? E, bom, então é importante a gente entender isso tudo, a gente ver o que causou, né, esses traumas na gente, se dá para tirar algum aprendizado deles, entender como que o nosso cérebro está reagindo a isso, né, que é isso daqui que eu estou tentando passar para vocês, um pouquinho do que acontece no nosso cérebro. E
uma vez que a gente ensina... Tudo isso para explicar o que eu não deixo de explicar, né, para os meus pacientes. Né? A gente fala sobre isso tudo, mas tem 3 coisas, gente, que não tem como deixar de fazer. Eu costumo dizer que elas são inegociáveis. E até pouco tempo atrás a gente achava que não, que era um luxo ali, né? Ou então uma coisa de que, né, faz quem quer. Mas não, gente. Nosso corpo precisa desses 3 aqui que eu vou dizer para vocês para funcionar, para viver bem. Não são os 3 únicos, a gente chama eles de pilares da saúde. Tem mais pilares, mas eu vou falar dos 3 principais, os 3 mais importantes. Pilar da saúde número 1, atividade física. Quem aqui pratica atividade física regularmente? Levanta a mão aí. Você onde? Esse dedinho enganando aí. Essa aí eu demorei 3 anos para colocar na hidroginástica e agora deu para faltar. Gente, o nosso corpo não é difícil de você entender. É só você olhar para o corpo do ser humano como espécie, como animal. Se a gente tentar entender o nosso corpo olhando para o jeito que a gente vive hoje, não vai fazer sentido nenhum. Mas se a gente olhar como espécie, a gente acordava com o sol e a gente ia dormir com o sol. A gente, para se alimentar, a gente tinha que caçar, a gente tinha que subir em árvore, a gente tinha que coletar alimentos, a gente tinha que caminhar longas distâncias. Até para beber água, a gente tinha que caminhar lá até o rio. Né? Então, a gente estava sempre em contato com a natureza, se alimentando de alimentos saudáveis, né? Se movimentando, praticando atividade física. E hoje em dia, a gente fica sentado no sofá, tá com fome, liga para o iFood ou abre a geladeira, né? Não pratica atividade física. Cara, o corpo não funciona desse jeito. Isso vai reduzir a nossa expectativa de vida. Isso vai gerar doenças. Isso vai alterar o nosso humor. Né? Muitas pessoas que passaram na minha clínica, só regulando esses 3 aqui que a gente vai falar, a pessoa já teve melhora, entendeu? Em 2 meses eu dei alta para o paciente, porque o que estava pegando a gente já tinha resolvido só resolvendo isso daqui. Primeiro, atividade física. Segundo, alimentação. Quem aqui tem horário para comer? Ou come só quando está com fome? Quem tem horário para comer? Levanta a mão. Só isso, gente. Vocês comem qualquer hora, assim, quando está com fome? Gente, não pode. E é muito mais simples também. Outra coisa que é muito fácil de você... Não deveria surpreender a gente. Quem nunca aqui viu, ou quem nunca aqui se sentiu alguém estressado quando está com fome? A gente sabe que a gente funciona desse jeito, né? Não devia surpreender a gente. Que estresse é esse? O nosso corpo, ele tem o que a gente chama de comportamento de luta ou fuga. Esse comportamento de luta ou fuga é um mecanismo do nosso corpo para aumentar a nossa chance de sobrevivência na selva. Então, se a gente, na selva, desse de cara com um urso e a gente não tivesse a resposta de medo para olhar para esse urso e sebo nas canelas e sair correndo dali para sobreviver, opa, muito obrigado. Segura para mim. A gente ia lá ficar passeando na frente do urso, achando que tá tudo bem, ou então a gente ia querer confrontar o urso, ia morrer, não ia passar seu gene para frente, não ia se reproduzir, e acabou a linhagem da pessoa ali. Se a gente não tem a resposta de raiva numa situação de escassez de alimento, por exemplo, você está com fome, tem a última maçã do pé, você está indo lá pegar a fruta, vem um outro animal de outra espécie ou da nossa mesma espécie. Se você não tiver resposta de raiva para lutar por aquele alimento ali, cara, você vai morrer de fome, não vai se reproduzir, sua linhagem vai ficar por ali. Então, os animais que tinham essas respostas foram selecionados, né, de Darwin, teoria da evolução, e sobreviveram. Estamos aqui hoje com essas respostas. Então, na resposta de raiva, como eu falei no começo, a gente vai ter uma descarga de adrenalina no corpo, cortisol no sangue, aumenta ali a dopamina, porque a gente vai precisar de motivação para lutar ou para fugir. Né? Os nossos músculos vão ficar mais tensos, a nossa pupila vai dilatar, nosso coração vai aumentar o batimento. Isso tudo o quê? Está preparando o nosso corpo para sobreviver, aumentar a nossa chance de sobrevivência. O animal que não tiver essa resposta, que está lá corpo mole, vai confrontar com um animal que está lá com sangue nos olhos, cheio de raiva, cara, ele vai perder aquele animal ali que vai sobreviver, que vai manter a resposta, a linhagem dele.
O medo é a mesma coisa. Você tem que ter essas duas respostas alinhadas, equilibradas, né? E elas foram fundamentais para a nossa sobrevivência. Mas a gente não vive mais na selva. E agora? A gente ainda funciona desse jeito, a gente ainda tem esse instinto animal dentro da gente, a gente tem essa predisposição comportamental, né, a assumir um determinado comportamento, mas a gente está fora de contexto, a gente está, os cientistas chamam de incompatibilidade evolutiva, como se a gente fosse um peixinho fora d'água. A gente não vive mais na selva, a gente não precisa mais dessa resposta de raiva para aumentar a nossa chance de sobrevivência. Ninguém aqui está preocupado se não vai almoçar hoje. Todo mundo aqui sabe que vai almoçar. No máximo você não vai almoçar... Muito obrigado. No máximo vocês não vão almoçar o que vocês gostam, mas vocês sabem que vocês não vão ficar sem comida, né? Então, a resposta de medo, por exemplo, né? Ela ainda... O comportamento de fuga ainda existe, mas não é a gente sair correndo por aí. O comportamento de fuga é aquela pessoa que fica isoladinha, né? Pessoa com depressão, ela tem o seu sistema de resposta ao estresse, né? O seu córtex pré-frontal, a sua região límbica, especialmente 2 carocinhos que nós temos no cérebro chamado amígdala, que é o mais específico ali, a parte mais específica do cérebro responsável por detecção de perigo, né? Qualquer coisa que ela detecta que é um problema, que é um perigo, a amígdala ativa e começa aí essa cascata de eventos fisiológicos, né? Aumento da frequência cardíaca, os músculos tensos, tudo isso todas essas alterações que eu acabei de falar. Então, a gente ainda funciona desse jeito, mas como a gente está num ambiente completamente diferente, naquela época, quando a gente estava com raiva, a gente, dente cerrado, ia para cima da pessoa ali, do animal e confrontava, era uma luta. Hoje em dia, se a gente fizer isso, a gente vai preso, a gente não faz mais essas coisas. Mas o comportamento ainda está lá, o nosso corpo ainda funciona desse jeito. Então vai ser aquela pessoa que vai falar alto, que vai gesticular, vai ficar, né, com a cara quente, né? Quem nunca viu, né? Quem nunca passou por isso, né? E o comportamento de medo, a gente não sai correndo por aí loucamente, mas a gente tenta se isolar, a gente fica no nosso quarto, a gente fica meio tristinho, a gente não quer saber de sair, né? Então você vê que a gente ainda se comporta desse jeito, a gente ainda tem essa predisposição. Então, caramba, a gente entender que o nosso corpo funciona desse jeito, pô, é maravilhoso, isso permite a gente observar padrões, né? A gente, caramba, eu tô me comportando daquele jeito que ele falou, né? Essa predisposição a ficar meio isolado, eu tô aqui, não quero sair do meu quarto, né? A pessoa com depressão faz muito isso, mas tem a pessoa também com ansiedade, que pode ficar às vezes, né, nervosa, enfim, pessoa com estresse crônico, enfim, né? A lista é longa de transtornos psicológicos. Então a gente entender que a gente tem né, pensamentos diferentes, como eu falei no começo, né? A gente tem um pensamento que vai ser construído emocionalmente, baseado no que a gente quer, em como a gente está se sentindo, e a gente tem um pensamento que vai ser um pensamento lógico, um pensamento racional. Não, peraí, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se acontecer aquilo, vai ter aquela consequência. Essa consequência vai me afetar dessa forma. Melhor eu não ir por aí. E a gente tem aquele pensamento que, tô nem aí, vambora. A gente tem esse pensamento também, né? Então, a gente saber que existem esses dois dentro da nossa cabeça e eles funcionam meio que uma gangorra, né? Eles ficam disputando entre si a nossa tomada de decisão. A gente entender isso já começa a colocar a gente numa posição muito privilegiada, numa posição de perceber alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas tomadas de decisão que a gente toma, algumas conclusões que a gente tira sobre a vida e reavaliar isso aí. Pô, será que isso é isso mesmo? Será que eu não estou deixando a minha emoção alterar o meu julgamento? É muito comum, né? Os meus pacientes mais complicados são pacientes que interpretam a situação deixando as emoções deles afetarem o julgamento deles. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma paciente que teve uma infância muito difícil e ela lutou muito para se formar, e ela se formou na profissão, né, que ela tanto lutou,
E quando ela foi trabalhar na profissão que ela tanto lutou, ela se decepcionou drasticamente, nada foi do jeito que ela queria. E aí juntou com problema no casamento dela. E, cara, foi uma sequência ali de fatores que qualquer um de nós seria muito abalado. Qualquer um de nós ficaria muito triste, muito chateado. Mas a gente trabalha muito com pensamento estoico. Alguém já ouviu falar? Estoicismo? Pensamento estoico? Procurem saber depois sobre a filosofia estoica. O pensamento estoico eu acho que deveriam ensinar para a gente desde criança no colégio. O pensamento estoico ele fala resumidamente assim: ao acontecer uma tragédia na sua vida, você tem duas opções. Você pode se colocar numa posição de vítima, coitado de mim, que sofri essa tragédia, ou você pode se colocar numa posição de que, caramba, aprendi, sou mais forte hoje, graças a esse problema que eu tive. Então, você consegue ressignificar aquilo ali, e ao invés de você se sentir uma vítima fraca, impotente, você se sente uma pessoa mais forte, você se sente uma pessoa com mais poder sobre a situação. Isso faz toda a diferença, toda a diferença, toda a diferença. Bom, vocês já viram que eu me empolgo às vezes no assunto, né? Eu comecei a falar aqui dos 3 pilares e não terminei. O último, gente, pilar da saúde, e mais importante de todos, esse daqui é o chefão, é o sono. Quem aqui tem horário para dormir e horário para acordar? Eu tenho pra acordar. Você tem nada, mãe. Ela tá te dando uma força viagem, cara. Eu já ia falar que a minha Acabou mãe comigo. Gente, Eu durmo todo dia. E durmo não, bem. minha mãe realmente dorme muito bem, mas só não tem muito horário. Só não tem muito horário. É, Tem que mas eu corrigir esse durmo. horário. É Ave Maria cheia de graça, já tô dormindo. Cara, gente, o sono é o que vai regular tudo. Os meus pacientes, como eu disse, mais complicados são os pacientes que têm uma interpretação equivocada de algumas situações da vida. Essa interpretação equivocada muito se dá por conta da falta de sono. Porque é no sono que o líquido que a gente tem no cérebro, chamado líquor, vai fazer uma lavagem. E é uma lavagem mesmo. É como se ele passe, não é uma moda de se falar, não. O líquido vai passando nos neurotransmissores, nos neurônios, nas partes todas do cérebro. E eles vão removendo dos neuroreceptores uma moléculazinha que a gente chama de adenosina, que é uma molécula que vai se acumulando no cérebro ao longo do dia e vai causando essa sensação de cansaço na gente ao longo do dia. Quando você chega no final do dia, você está cheio de adenosina no seu cérebro, você precisa dormir para essa lavagem acontecer, e aí você vai acordar bem disposto, né? E você vai começar tudo de novo. Se você não dorme bem, essa lavagem não acontece, você acorda no outro dia já cansado, sem disposição, você não vai estar com todas as suas atividades ali cognitivas funcionando plenamente. Ou seja, se eu passo por uma situação de problema no trabalho e eu estou com o meu sono descansado, beleza, aconteceu isso e aconteceu aquilo. Não tem problema não. Agora, se eu estou, às vezes, com uma falta de sono, eu posso interpretar aí, fulano está fazendo de propósito, quer me prejudicar. Você começa a ter falhas de interpretação na situação. E, às vezes, é uma coisa que só uma noite boa de sono poderia resolver. Né? Então, o sono, gente, não tem, é inegociável. Tem que ter horário para deitar e horário para acordar. Eu acho muito engraçado que a gente tem esse compromisso, né, com o nosso trabalho de manhã, né, e certíssimo que a gente tenha, né, então, eu tenho que estar no trabalho às 7, eu vou botar o meu relógio para despertar às 6, e vai dar tempo ali de eu comer alguma coisa, de tomar um banho e ir para o trabalho. Só que se a gente tem que acordar às 6, e a gente sabe que a gente precisa, né, em média, o ser humano, de 8 horas de sono, tem uma janela aí de 7 a 9, né, não tem nada de exato quando a gente fala de ser humano, mas a média seria 8. Para eu acordar às 6, eu tenho que dormir às 10, né, para tirar minhas 8 horinhas de sono. Se você acorda de manhã e tem que trabalhar às 6, você não vai acordar de manhã e vai ficar vendo uma sériezinha, e vai ficar mexendo no celular,
Você tem que trabalhar, você vai. Então por que quando chega na nossa hora de dormir, que eu estou usando o exemplo aqui das 10 horas, a gente faz isso? A gente fica assistindo série, a gente fica assistindo filme, a gente fica mexendo no celular. A gente tem que levar a sério a hora de dormir com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso que a gente leva a sério a hora de acordar. Senão a gente começa a... Você imagina, como se a gente pegasse um carro e não botasse óleo, e não enchesse o pneu, e não fizesse a manutenção básica do carro. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Entendeu? Então a gente precisa entender como o nosso corpo funciona, agir de acordo, dar para ele tudo o que ele precisa, né? Atividade física, alimentação, sono. Né? Eu queria poder explicar para vocês exatamente o porquê disso, né? O sono eu dei uma palhinha aqui só, que é só um pedaço do líquor, tirando as moléculas de adenosina, mas a atividade física também vai causar uma série de mudanças. A alimentação no horário também vai reduzir a oscilação emocional. Tem um artigo científico que é muito maravilhoso, vocês não acreditam. Quando você lê, você acha até engraçado. Eles fizeram um estudo com 2.000 juízes dos Estados Unidos. E eles fizeram um gráfico lá do tempo, né, a linha do tempo e a linha da tomada de decisão deles. Onde aqui para cima era uma tomada de decisão positiva, ou seja, absolveram lá o réu e alguma coisa desse tipo. E aqui a linha do tempo, né? Do começo do dia até o final do dia. E aqui, se aqui é positivo, logicamente aqui embaixo é negativo. Aqui seriam as decisões negativas, as decisões que eles condenaram o cara. Tá ferrado, vai à prisão, acabou. O gráfico é muito engraçado. O gráfico parece piada. Ele faz exatamente assim. Aqui tem um intervalo no meio do dia, que é o horário do almoço. Ele faz assim, ó, o gráfico. Ele vai descendo. Ou seja, quanto mais próximo ao horário do almoço, ou seja, quanto mais a fome vai aumentando, mais os juízes têm tendências a darem sentenças negativas. E aí depois do almoço, que a gente almoçou, que a gente tem ali uma redução do cortisol, um aumento da serotonina. A serotonina é o hormônio que tem a ver com a sensação de que está tudo bem, de que eu tenho tudo que eu preciso, né? Aumenta, né, com a alimentação. Aí o gráfico volta de novo, ele vai descendo. Ou seja, trocando, né, em miúdos. Quando ele chega no trabalho, ele veio de casa alimentado, ele tem a tendência de dizer mais sim. Conforme ele vai ficando com fome, ele tem a tendência de dizer mais não. Isso é importante. Chega depois, ou logo de manhã. Um horário diferente, não, muda o horário. Ou você chega logo de manhã, ou você chega depois do almoço. Não deixa para chegar no final do expediente que tá, vamos saber pra gente começar a ganhar as causas. Pior que é uma causa lógica que que às vezes a gente, né? Então, que é pode o que eu dar digo. né? Tem coisas que são muito... A gente já sabe desde pequeno, né? Os antigos já diziam isso pra gente. Mas a neurociência hoje explica o passo a passo pra gente. E aí, tendo esse passo a passo, é mais fácil, é melhor da gente controlar. Porque, por exemplo, uma coisa é chegar pra você e falar: não bebe Coca-Cola porque Coca-Cola faz mal. Pô, escuta isso desde criança. Coca-Cola faz mal. Agora, eu chego pra você e falo assim: você sabia que na quantidade de Coca-Cola, a quantidade de açúcar que tem lá, se você tirasse essa parte só doce, você não ia conseguir beber, ia ser tipo pegar aquele xarope de Guaracamp, você não ia conseguir beber, ia ser uma coisa muito enjoativa. E se você pegar a parte ácida da Coca-Cola e separar, e você beber, você também não ia conseguir beber de tamanha acidez que ia ter. Só que eles juntam os dois, um ácido e um doce, eles se anulam e a gente consegue beber. Gente, pelo amor de Deus, olha pra Coca-Cola, ela parece uma coisa de filme de terror, ela borbulha, ela é, sabe, um líquido cheio de bolinha preta. A Coca-Cola tem 1001 utilidades, nenhuma delas é beber. Ela serve para a panela, serve para tirar ferrugem, serve para desentupir o ralo. Nenhuma delas é beber. A gente bebe, né? Eu tenho Coca-Cola em casa, mãe. Eu não, né, você tá morando sozinha agora, mas... Você sabe muito, eu bebo Coca-Cola em casa? O que eu compro às vezes quando não tem suco lá em casa? Continua com a palestra. Eu bebo Coca-Cola, você sabe muito bem disso. Quer dizer, não bebo Coca-Cola. Chega um domingão, vai não bebi, não bebe, pode não beber, mas que bebeu muito, não é que a gente não possa beber. Não é que a gente não possa beber, a gente pode.
Mas a gente não pode ter na geladeira ali, ter todo dia, entendeu? Chega no domingão, chega no final do mês, você toma uma Coca-Cola, não tem problema. Mas esse hábito que a gente tem de ter a garrafinha ali na porta da geladeira da Coca-Cola que é o problema. Que a gente está bebendo todo dia. Mas por isso, uma pausa aqui, por isso que é bom ter filho, né, que estuda, né? Porque lá em casa não entrava refrigerante, era só Coca-Cola. Quando era que eles eram menores, né? Agora essa teoria, para mim, até... Né? Muito tempo que eu não Não, sim, porque você está morando sozinho. Não... Aí é diferente você ouvir que Coca-Cola faz mal. Dane-se. Eu sei que faz mal. É gostoso também. Mas é Depois, bom. quando você vai ganhando conhecimento, você vai... Mas aí você vai vendo que, caramba, então a quantidade de açúcar é tão grande que, pô, vai aumentar... É igual as crianças hoje em dia, que hoje em dia eles mostram muito essa questão. Por exemplo, hambúrguer, nuggets. As crianças hoje em dia, a Ana Júlia vai mostrar... Mãe, você viu o vídeo? Como é que faz? Isso é muito bom. Porque na minha época ninguém falava como fazia o nugget, igual o salsicha. Salsicha. Exatamente, a salsicha você não comeria nunca. Exatamente. Ai, Então, quando a gente começa a quente. consumir esse tipo de informação, o nosso olhar muda. Né? Por exemplo, se a gente pegar um motor de carro aqui, a gente está olhando esse motor de carro, a gente está vendo só ali o que tem por fora. Se tem um engenheiro mecânico aqui, é quase que ele conseguisse ver por dentro do motor. Ele sabe tudo que tem ali dentro, né? Os pistões, as válvulas e tudo aquilo que a gente, por não ter estudado, a gente não tem. A gente não consegue enxergar isso. Agora, quando você começa a consumir esse tipo de conteúdo, você começa a enxergar as coisas diferentes. Né? Além do pico que o açúcar vai causar no seu cérebro, né? Ali, uma explosão de dopamina, e você vai ter um aumento da frequência cardíaca. Num primeiro momento vai ser prazeroso, mas logo após você vai ter uma queda. E aí, criança, caraca, cara, olha para as crianças, como elas ficam numa festa cheia de doce, cheia de refrigerante. Parece estar ligado no 220. E daqui a pouquinho já começa a ficar reclamona, já começa a ficar rabugenta, já começa a reclamar, porque o açúcar ele causa esse spike, que a gente chama, né? Ele causa um pico ali, e depois vai cair. E aí, cara, nosso corpo não é preparado para isso. Nosso corpo é preparado para manter o equilíbrio, né? E viver em ciclos, né? Por isso a gente precisa do horário para comer. O corpo ele precisa entender que todo dia, naquele horário, ele vai receber alimento. Porque se ele não receber alimento, ele pode entender que a gente está tendo uma escassez de alimento e vai preparar o nosso corpo para, se vira, irmão, vai pegar comida. E como é que ele se prepara para isso? Aumenta a nossa frequência cardíaca, deixa os nossos músculos tensos, né? Nossa pupila vai dilatar. Tudo isso por quê? Porque onde nós fomos criados, que foi na natureza, era assim que a gente ia resolver o nosso problema de escassez de alimento. Mas, como eu disse, a gente não vive mais na selva. Então, essas alterações só estão causando prejuízo pra gente, só estão deixando a gente estressado. A gente fica com fome, a gente fica estressado, a gente fica, né, fala alto, a gente gesticula. E, enfim, a gente já tem muito problema na vida para resolver, para pelo menos as partes do corpo, as partes básicas, a gente tem que deixar arrumadinho, né? Porque, caramba, não adianta nada, como eu falei, a gente aprender sobre neurociência, a gente aprender sobre psicologia, a gente fazer terapia, se o nosso corpo está todo ferrado, se a gente está dormindo mal, se a gente está se alimentando mal, se a gente não pratica atividade física. É como se eu estivesse aqui com o melhor treinador do mundo de corrida, te ensinando ali técnicas de corrida, mas você está correndo com um peso amarrado no seu pé. Vai ficar muito difícil. Ou seja, se você não criar uma rotina, né? Exato. De ter um bom sono, se alimentar na hora certa, Perfeito. o seu corpo não vai sinalizar para você que você tem que fazer aquilo, né? Ou seja, ele vai dar uma pane. Isso. Ele até sinaliza, né? Mas a gente sente não fome. vai sentir a fome. A gente eu sente preciso fome. comer agora. Não, você vai primeiro, vai fazer aquilo outro. Não, mas é por quê? Porque a gente, por conta da sociedade moderna que a gente vive hoje, a gente trocou as prioridades. A nossa saúde deixou de ser prioridade. Minha prioridade é o trabalho. Minha prioridade é ter que resolver isso daqui, entendeu? Mas o nosso corpo avisa, pô. O nosso corpo avisa. A gente sente a fome. A gente sente o cansaço. A gente tem que dormir, né? O único que é a pegadinha aí é a atividade física. A atividade física realmente, né? Se você não for para academia hoje, você não vai se sentir mal por isso, né? Se a pessoa tiver... Mas você vai se sentir melhor.
Se você for, você vai se sentir melhor. Exatamente. A atividade física ela tem uma coisa muito curiosa, né, cara? Você não quer fazer atividade física, você tá com preguiça, quer ficar em casa. Mas você vai pra atividade física, quando você volta, você, pô, ainda bem que eu fui. Você se sente bem. Pô, teoricamente, se você tá fazendo uma coisa que você não queria, você deveria se sentir mal, né? Só que ela é tão benéfica pro seu corpo que você se sente bem. E o inverso também é verdade, né? Se você tiver ali o hábito da atividade física, você souber da importância dela, se você nunca praticou, talvez você não sinta isso que eu vou dizer, mas se você sabe da importância, você pratica, você não vai para atividade, você não quer ir para atividade física, você não vai. Se você não foi, teoricamente, você tem que ir, e você não queria ir, você não foi, teoricamente, você deveria se sentir bem. Pô, não quis ir, não fui, vou me sentir bem. Mas não, a gente se sente mal. A gente, pô, caraca, viajei, não fui, né? Pô, perdi um dia de treino, enfim. Então, por aí você vê a importância da atividade física no nosso corpo. Bom, então esses, pra gente fechar, são os 3 pilares da saúde, gente. Começa a prestar muita atenção nisso. Horário para comer, horário para dormir e atividade física, não vou dizer diária, mas frequente. Né? Você não precisa fazer todo dia, o ideal seria todo dia, mas que seja um mínimo de 3 vezes na semana, a gente precisa praticar atividade física. Nosso corpo, para funcionar direito, precisa da atividade física. O horário para comer e o horário para dormir. Né? Esses 3 são uma das primeiras coisas que a gente trata no consultório. E aí a gente entra com conhecimento neurocientífico, né? Uma coisa importante que eu acabei não comentando, essa parte que eu falei, que é a parte racional, a gente chama ela de região emocionalmente fria do cérebro. E a região límbica, que é a região emocionalmente quente. Né? O nome já fala, um aparelhinho de neuroimagem ali, quando você está com uma emoção ativa, seja de raiva, seja de medo, qualquer que for, seja emoção, você tem uma região, essa região muito ativa, né? Vocês já devem ter visto aquela imagenzinha do cérebro, né? Com aquelas luzezinhas assim. Você vê uma atividade majoritária ali, quando você está com uma alteração emocional. E quando isso acontece, isso daqui é muito maravilhoso. O cérebro ele não sustenta a atividade nessas 2 regiões. Essas regiões elas são muito caras metabolicamente falando. Então, sabe quando você liga o chuveiro e a luz dá uma caída? É tipo isso. Você está com o seu córtex pré-frontal, que é a sua região emocionalmente fria, sua região mais racional, mais lógica, está calma, está tranquila, está funcionando bem. Você teve aqui a região límbica tá menos ativa, porque você está calmo. E aí ela está funcionando plenamente, a região do córtex. Ela está com uma atividade um pouco maior. Se você se irritar, ou se você ficar com medo, eles fizeram o experimento assim, eles botaram a pessoa para assistir televisão e colocaram situações de perigo ali. Cenas de filme de terror, cenas de acidentes, de catástrofes naturais, para ter uma resposta de medo na pessoa. Eles perceberam que quando essa região, que é a região límbica, a região envolvida com a emoção, aumenta de atividade, e você tem lá a resposta emocional, né, aumento da frequência cardíaca, pupila dilatada, tudo aquilo, o córtex ele perde atividade, porque o cérebro não sustenta atividade nos 2. E quando eles colocavam pessoas para fazer atividades mais lógicas, mais racionais, como fazer contas matemáticas, essa região límbica ficava mais calminha e a região do córtex estava muito ativa, porque é ali que você vai fazer os cálculos e tudo mais. Ou seja, essas 2 funcionam meio que como uma gangorra. Para você estar plenamente funcionando a sua mente, cognitivamente, você tem que estar calmo. E a gente sabe disso. Os antigos diziam isso pra gente. Não toma decisão de cabeça quente, não faz nada quando você está no calor da emoção. Por quê? Quando a gente está muito estressado, a nossa região límbica aumenta, o córtex pré-frontal vai diminuir a atividade. E se a parte que está pensando nas consequências das coisas, caramba, não posso fazer isso aqui porque vai dar problema. Essa parte não está funcionando, aí a gente vai e faz. Né? Tá estressado, briga, discute, xinga o amigo, né? A pessoa vendo às vezes futebol e começa a xingar e discute com o cara, porque eles estão ali. E esse exemplo é bom também, porque quem é que bebe álcool? Acho que quase todo mundo, né? Pode não beber todo dia, mas de vez em quando não bebe, faz muito bem. O álcool,
ele é inibidor natural da região do córtex pré-frontal. Então, se você está na rua e está morrendo de vontade de fazer xixi, você não vai fazer xixi no meio da rua porque os outros vão olhar para você. Então, olha o pensamento. O seu pensamento de vontade, quero fazer xixi. Mas você tem o pensamento lógico. Peraí, se eu fizer xixi aqui, o que vai acontecer depois? Pô, as pessoas vão me olhar, vai ser uma situação vergonhosa, vai ser uma coisa horrível e tal. Eu não vou fazer isso. Se você bebe álcool, o seu córtex pré-frontal desliga e a gente faz xixi em qualquer lugar na rua se a gente estiver bêbado. Porque a gente não tá... dignidade, né? Total. Oi? Perde a dignidade. Por quê? Porque a parte do seu cérebro que vai pensar, cara, eu não posso fazer isso porque vai ser uma vergonha, as pessoas vão me olhar, vai ser horrível. Essa parte não tá funcionando, você só tá pensando, quero fazer xixi. Aonde que dá pra fazer xixi? Aqui? É aqui que eu vou fazer. Dane-se o mundo, entendeu? Então o álcool, isso explica o porquê que a gente faz tanta besteira quando a gente bebe. Porque a nossa parte que vai monitorar ali, controlar o Eu acho nosso... que a minha tá desligando ultimamente. Não tá nem funcionando. A minha vai desligando, amiga. Eu acho que não tá nem funcionando. Quando a gente Às vezes bebe, ela- essa parte vamos acordar, desliga e a parte que vai fazer esse pensamento você não tá tá funcionando, a funcionando, gente vai lá cara. e faz besteira. Só tá Ele tá ligando pra você. Então, esse é um ponto importante. Se vocês forem beber, bebam em locais controlados, lugares seguros, porque a gente sai, né, do controle. E, bom, enfim, essas informações todas, gente, que eu estou trazendo para vocês, como eu disse, eu tento passar elas diluídas, né, e focando mais em cada tópico, a gente fala sobre as técnicas que vão ajudar a gente a controlar isso, né? A boa notícia é que a neurociência não descobriu só o que acontece, ela descobriu como a gente pode controlar, né? Então quem aqui já se interessou por meditação alguma vez na vida? Ninguém, gente, se interessou por meditação? Cara, meditação é bom demais. É porque a gente tem aquela visão de que meditação é aquela coisa de sentar e fazer né? E esvaziar a mente. Cara, não é bem assim. A gente trabalha com a meditação de atenção plena, que é uma meditação que ela não quer que você esvazie a sua mente. Ela quer que você se dê conta do que está acontecendo na sua mente. E a partir do momento que você começa a se dar conta, é como se você fosse uma terceira pessoa. Você não é mais os seus pensamentos. Você tem aqueles pensamentos, você está observando aqueles pensamentos. E isso é real, gente. A gente pensa que a gente é o nosso cérebro. A gente não é o nosso cérebro, a gente tem o cérebro. Né? A gente tem um eu ali que se dá conta dos pensamentos que nós estamos tendo. Isso é um debate quente na neurociência, né, cara? O pessoal fala que esse eu, né, o famoso consciente, né, ele não existe, ele não tem uma parte no seu cérebro que é responsável pelo eu. Você tá entendendo? Esse eu é uma soma de tudo que acontece ali no cérebro. Então a gente meio que consegue transitar entre a razão e a emoção, entendeu? Então, a gente saber dessas coisas é muito importante. Então a gente fala, a meditação, né, só para concluir, ela é como a academia é para o músculo, a meditação é para a região racional do cérebro. Se essa região aqui que a gente acabou de falar é a região que vai controlar o nosso comportamento, é a região que vai controlar a nossa tomada de decisão, caramba, é uma parte importante pra caramba. A gente, né, o que a gente puder fazer para ajudar essa parte aí, melhor. A gente faz a meditação. A gente medita, através da meditação, a gente estimula, né, o nosso sistema atencional a focar ali num ponto só, e isso vai permitir que a gente, num momento de estresse, de conflito, a gente consiga não se deixar levar pelas emoções, a gente consiga manter o nosso pensamento lógico, não, peraí, se eu fizer isso, vai dar errado, eu tenho essa opção aqui, mas essa opção vai ter essa consequência, eu tenho essa. Você começa a ter aquele pensamento construído, que eu falei no começo, baseado em fatos, e não baseado em como a gente está se sentindo. Porque, gente, né, verdade seja dita, né, cara? A vida não tá nem aí para como a gente está se sentindo. A nossa conta no final do mês vai chegar do mesmo jeito. Então, que adianta eu ficar lamentando, chorando? Cara, tomei a porrada, se eu chegar no ringue, tomar a porrada do lutador de boxe, eu não vou chorar e, por que você me bateu? Se eu chorar, eu vou tomar outro, amigo, entendeu? Então, cara, é levantar, meu amigo, vambora, tem que agir, tem que reagir, entendeu?
E quanto mais a gente entende como a gente funciona, né, nosso cérebro, nosso corpo, mais fácil fica da gente controlar isso daí. Bom, essa é a linha que eu trabalho. Obviamente, eu não falei nem metade do que eu gostaria, mas também não tem como também, a gente vai se estender muito. E como eu disse, não é nem bom, na verdade, também eu falar muito, porque como são informações que, na maioria das vezes, as pessoas nunca tiveram acesso, é muita coisa. Então, a gente tem que trabalhar passo a passo. Primeiro, a gente vai falar só daquela questão da região emocional e da região racional, e como que isso afeta a gente. Depois, a gente vai falar do comportamento de luta ou fuga. Depois, a gente vai falar da meditação. Depois, a gente vai falar daquele que a gente acabou começando, que foi o exemplo do rato, né, que são os engramas neuronais. E cada consulta de 40 minutos, né, geralmente, desenvolvem cada um desses assuntos. E aí dá tempo, de uma semana para outra, para a pessoa digerir aquele conhecimento e ir aplicando aquele conhecimento na vida dela. Bom, tentei aqui passar um resumão, né, desses 4 dias aí, 4 consultas, né, numazinha aqui só. Espero que eu tenha passado alguma informação útil para vocês. E, gente, é isso. A gente tem que entender como o nosso corpo funciona, a gente tem que entender que aquela coisa que a gente sempre soube, cara, de fazer atividade física, de dormir bem, de comer bem, não são pequenos luxos, não são frescuras, não. Nosso corpo precisa disso para funcionar. Eu tenho uma paciente, cara, que não foi a única, mas essa eu tenho como um troféu, que ela estava com insônia por 10 anos. Ela estava com insônia por 10 anos. Ela tinha passado por 3 psiquiatras diferentes. Ela tinha tentado tomar 4 ou 5 remédios diferentes. E nada fazia ela dormir. Ela estava descendo a ladeira, ela estava piorando cada vez mais. E é óbvio, porque como eu te disse, né, o sono é o que vai mandar naquilo tudo ali. Se a gente não está dormindo bem, a gente vai começar a ter problema. E ela estava muito, muito afetada, muitos problemas, né, sendo muito prejudicada por conta disso. Eu botei ela para caminhar 1 horinha, botando o pé na areia, na praia, mergulhando no mar, pegando um sol. Você está fazendo atividade física, você está pegando sol, você está tendo contato com a natureza, né? Você está fazendo uma coisa ali que é anti-estresse, que vai reduzir o seu cortisol. Tem estudo científico que outra coisa que a gente achava que era bobagem, né? Contato com a natureza. Eles pegaram um grupo lá de controle de pessoas que ficavam só dentro de casa e pegaram um grupo de pessoas e colocaram elas. As rotinas eram muito parecidas, mas essas daqui fizeram 1 horinha disso daqui que eu estou falando. 1 horinha de caminhada na areia, um mergulhinho no mar, pegou um sol. Essas pessoas tiveram níveis de cortisol reduzidos, tiveram níveis de serotonina aumentado, essas pessoas tiveram frequência cardíaca mais estável, oscilação emocional ficou estável, só com esse contato com a natureza. Então tem que algo, mas por quê? Como pode? Água salgada? Gente, pergunta para Deus, eu não sei, a gente funciona desse jeito, entendeu? E a gente tem que agir de acordo com o nosso corpo, como ele funciona. Posso falar um negócio? Eu arrumei um gato que nos adotou, né, Érica? Eu tô nisso também. Olha, adotou a gente, ele veio... E assim, eu falei pro meu marido, às vezes a gente tá tão estressada, mas esse gato, eu chego à noite, eu começo a passar a mão nele, eu vejo o jeitinho dele, falei pro meu marido, eu não sei porque ele me deixa alegre. Entendeu? E Sim, isso realmente acontece. E é um gato. Mas isso Me daí... tirou um estressezinho, eu achei, entendeu? Existe a pet terapia. Existe, né? Eu Aquele cheguei contato a com o falar filhotinho, né? De animal. Por quê? Porque o animal, qual que é a mensagem por trás, né, do animal? É um bichinho bonitinho, fofinho, frágil. Esgolino. Né? Então, você saiu do trabalho e está lidando lá com o chatão lá do trabalho, o chefe chato, uma pilha de problemas para resolver, né? Tudo isso remete a quê? Eu tenho que fazer, é um pensamento muito presente, pessoas com estresse, sensação de obrigação, né? Cara, se você tem que fazer alguma coisa, é o quê? Se você ter que fazer alguma coisa, é porque você, se não fizer, vai ter uma consequência, vai ter um problema. Se você tem um problema, e agora vocês vão entender o porquê que eu faço aquela explicação toda no começo. A sua amígdala, né, a sua região emocional, vai detectar esse problema e vai te preparar para resolver esse problema. Como é que ela resolve esse problema? Te prepara para resolver esse problema, aumenta a tua frequência cardíaca, deixa seus músculos tensos, relaxa, aumenta a tua pupila. Tudo o quê? Os mesmos sintomas
as mesmas alterações fisiológicas de quando você está com raiva, de quando você está estressado. Então, você sai de um cenário desse e vem para um cenário fofinho, bonitinho. Cara, reduz todos esses hormônios, outros aumentam, que devem ser aumentados, e aí você sente essa... É tipo como se tirasse a tampa do ralo ali, né? Eu falei E pro meu se marido, esvai. eu quero esse gato perto de mim, eu me sinto feliz quando eu tô perto dele. É isso, Eu tem fico esse, tem esse poder mesmo. Falei isso, meu marido. Doutor, eu tô vindo conselheiro, né? E eu, assim, Legal. eu tenho visto também, e a gente vê que agora tem um abrigo, as crianças vão pro abrigo. Eu até falei, poxa, gente, podia ter um gatinho assim, porque eu acho que essas crianças são tão revoltadas de estar naquele local, entendeu? Podia, de repente, será que não seria, não é para isso que a gente vem, tá? Mas assim, seria um projeto de trazer a criança, de estar com um animal ali. Mas é uma ótima ideia. Foi a minha ideia. Ótimo. Eu falei, e aí eu falei A isso. terra também, né? Eu falei Também. isso para um pastor, né? E ele me falou uma coisa que você também estava falando isso. Ele falou o seguinte: por que tem filhos, por exemplo, que estão lá? Tem dois. Os dois sofreram as mesmas com os pais e assim um se dá bem, um evolui e o outro faz a mesma coisa que os pais, entendeu? Entendo. E aí, o senhor falou até, né, o jeito da gente tomar posição, né? Aham. De tomar uma posição de mudança. Sim. Se a gente ficar se auto-lamentando, cara, um deles acho que tomou posição de mudança. Eu não quero ser igual e vou mudar, vou fazer e vou acontecer, né? E tem uma coisa, posso não? Glaucio. Glaucio, Sou mãe da... você falou conselheiro já. Então, Glaucio, Mas a conselheira não é nada pra isso, eu não tenho que ser Não. psicóloga, tá? Não tem nada Ele é disso. psicólogo, Eu até eu falei com ele das escolas que você achava importante também. Outra coisa, eu acabei também, porque como eu peço voto nas ruas, eu vou vendo os problemas também, então eu fui vendo os problemas. O conselheiro não precisa ser o psicólogo, não. O conselheiro simplesmente ele tem que proteger a criança e a adolescente de acordo com a lei do ECA. Se você falar para mim, eu vou fazer esse projeto agora do gatinho com a criança, do animal com a criança, não é a minha função, não é para isso que eu peço voto. Sim. Assim, seria eu individualmente, eu que acho, eu que estou reparando nas coisas que eu vou vendo nas ruas. E assim, porque eu me senti bem, eu achei que, de repente, quando a gente está com esse nervoso, a gente é meio revoltado. Sim. E eu acho que essa revolta também deles poderia ser sanada um pouco com esse animal que eu estou te falando. Sim. Mas não é, assim, para isso que a gente está sendo Não, eleito, tá? entendo. Mas E é uma assim, ótima ideia. mas assim, tem um rapaz também na rua me procurou e eu achei assim, fiquei um pouco preocupada também, que já também é um pouco mistura também com o conselho. É o seguinte, ele reclama que aí na rede teria que ter um psicólogo. E isso é a cobrança que o conselho tem que ter. Então, o conselho cobra os órgãos, né, para essa defesa para a criança. Então, na rede tem que ter um psicólogo. Não tem. E aí eles fizeram uma pesquisa dentro da escola dizendo que as crianças não estão alegres, não estão felizes. E que ele falou que ele está até com problema de mutilar. Ela se automutilar. Isso é muito mais comum que você imagina. Então, isso é um problema, assim. Sim, isso é que muito mais comum que você imagina. Aí eu também, né, eu tenho que cobrar que tenha psicólogo, que tenha terapeutas na rede. Essa é a obrigação do conselho. Eu não tenho que ser o psicólogo da criança, não. Mas eu achei interessante que seja cobrado isso. Sim, perfeito. E assim, importante o trabalho de você ser um terapeuta. De repente, um terapeuta em vez de um psicólogo, que talvez evolua maior. Ter essa aula que o senhor falou que a gente deveria ter de conhecimento, né? Sim, eu achei legal. exatamente. Entendeu? Não, muito importante. Já existem até projetos, né, que estão passando no governo, mas ainda não conseguiram implementar tudo. É custoso, né, para o Estado você conseguir... Porque um psicólogo para pegar 300 alunos também não adianta, né? Teriam que ter até mais do que o psicólogo para a escola. Então, tem essas barreiras aí burocráticas. Mas quem sabe mais para frente a gente vê uma melhora nisso daí. Ou então, uma aula, tem uma aula. Sim, Uma aula para vontade política. também. Se tiver vontade, acontece. Não, sempre. Vai ter que acontecer. Sabe por quê? Porque realmente a gente tá acontecendo isso nas escolas. Ele me procurou, falou assim, olha, Glaucio, eu precisava muito. Eu falei, pô, eu não sou conselheira ainda, não sou psicólogo, mas eu acho assim, tem que ter o meio. Não, e sobra para os profissionais que estão lá. Por exemplo, minha madrasta, ela é coordenadora.
A direção, ela lida com cada coisa. Na verdade, ela saiu do CIEP do Areal porque ela estava entrando em depressão por causa dos alunos. Porque tinha cada problema que ela falava, cara, eu não... Tipo, como que eu vou lidar com isso? Eu acho que eles têm que ser ensinados mesmo a lidar com os problemas. Todo ser humano, não só eles, todos nós, né? Isso daqui tudo que a gente está falando. Positivo, eu achei que foi bastante positivo, porque a gente tem que ter uma visão, não do coitadinho. Você não é um coitadinho, não, amigo. Olha só, a vida dá problemas para todos. Exatamente. É saber enfrentar e procurar o melhor. A questão que você estava falando dos irmãos, ela acontece muito, é muito essa dúvida, né? Como é que o irmão... Como é que porque a gente fala muito sobre o ambiente, como o ambiente molda a gente, né? Os eventos que a gente vai vivendo vão moldando quem nós somos. E a pessoa fala, mas pô, não pode ser isso tudo não, porque tem o irmão lá do fulano, os dois criados por mesma mãe, mesmo pai, e um é de um jeito e o outro é completamente diferente. Cara, mas um dia que você tem lá gêmeos, faz tudo igual. Um dia que você ou alguma visita chegue na sua casa, pegue um no colo e não pegue o outro já está rindo. Dali você já não são mais iguais, já tiveram uma experiência diferente. Até a gente, como mãe, tem diferença, a gente tem que tomar muito cuidado Exatamente. com isso. Eu vejo meu marido e o irmão dele esses dias conversando, porque eu acho que a minha sogra é sempre muito amorosa com os dois filhos. Só que eu não sei porquê o meu marido, eu acho até que ela era mais chegadinha naquilo. O meu marido é o cara que ia ter sorte, é o cara que ela leu na mão dela, que o outro falou que ia ter sorte. O outro ia ter, mas é uma sortinha mais... Eu conversando com a minha cunhada esses dias, ela falou assim, Cláudia, você sabe, né? O Hugo sempre foi o segundo lugar, né? Entendeu? Da própria mãe. Não é que eu sou o Hugo também. É Hugo também. Assim, o Timóteo era o cara que tem sorte, é o cara que ia crescer, porque ela leu, uma mulher leu na mão dela. Nossa. Entendeu? Então ela incentivou o Timóteo, mas assim... Mas eu achava assim, eu não levava tanto para esse lado. Agora reparei que está afetando até a minha cunhada, que ela... E realmente parece que o Timóteo está indo mais para frente que o outro é muito bondoso também, mas o Timóteo está indo mais para frente. Talvez é um incentivo. Com certeza. Entendeu? Então achei super legal. Poxa, Que muito bom que vocês gostaram. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar alguma informação útil para vocês. Como eu disse, isso daqui é só uma pincelada assim, das coisas que a gente trabalha no consultório, na clínica. Eu tenho certeza que ou algum de vocês estão passando, ou tomara que não, mas se não estiverem passando, conhecem alguém que possa estar passando por algum problema relacionado à depressão, né, que é o nosso foco hoje, apesar de eu ter passado essa pincelada sobre como funciona o cérebro, como funciona o corpo humano. Entendendo isso, você consegue lidar melhor com a depressão. Esse foi o meu objetivo, ao passar essas informações para vocês. E, dito isso, vocês precisando de algum apoio ou conhecendo alguém que precisem, não deixem de procurar um apoio profissional, porque isso pode literalmente salvar vidas. Eu perdi 2 amigos para suicídio, e isso passou muito pela minha cabeça, na minha formação, muita coisa que eu aprendi ao longo da faculdade e depois da faculdade, que eu considero que eu aprendi mais coisa depois da faculdade do que na faculdade, por incrível que pareça. Que a gente começa a faculdade de psicologia, ela meio que te aponta um caminho, né? Ela te aponta uma direção, você estuda um pouco de todas as abordagens, não todas, mas as principais, e aí você se especializa em uma, e você que se vire para buscar conhecimento naquela... Qual é a sua especialidade? Eu sou TCC, terapeuta cognitivo comportamental. Mas aí, por exemplo, você passa um ano inteiro na faculdade estudando psicanálise, e eu nunca vou usar psicanálise, então, assim, poderia ser mais utilizado isso aí na faculdade, mas, enfim, é importante a gente ter esse contato também com outras abordagens. E ao longo desse processo, desses conhecimentos que eu fui adquirindo, muitas das vezes eu fiz esse questionamento: caramba, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse conversado com meu amigo antes, se esse amigo, se ele soubesse dessas coisas, talvez isso poderia ter sido evitado. Então, isso realmente é muito importante, não é mais essa coisa que a gente pensava no passado, que é frescura, que é coisa psicóloga, é coisa de maluco. Eu costumo dizer, estava até brincando quando eu cheguei, que psicólogo é igual dentista, todo mundo precisa. Ela até me refutou, a Patrícia, dizendo que não, que dente não mata, a mente mata, então psicólogo é mais importante ainda.
Então foi ela que disse, não fui eu que disse. E realmente, gente, é muito importante. E, bom, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. E agora, Patrícia vai começar com você. Eu já chegando, né? As pessoas já me conhecem, o espaço é da Larissa, mas eu que